Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais um conteúdo aqui no canal pra gente atualizar as últimas informações do Grêmio. No dia seguinte, a estreia na Copa Sul-Americana, um resultado muito importante, a vitória por 2-1 diante do Sportivo Luquenho, fora de casa no Paraguai, mas um jogo que novamente ficou só pelo resultado, porque o desempenho bem abaixo do esperado. E neste dia seguinte, o Grêmio virando a página, visando o Campeonato Brasileiro, a gente precisa falar sobre a situação de Gemerson, ele que falhou no gol do Sportivo Luquenho e agora sua titularidade está sendo colocada como uma dúvida, uma incógnita. A situação também do dinamarquês Martin Braithwaite, ele que preocupa visando os próximos compromissos do Grêmio na temporada. Vou explicar para vocês esta situação e as 4 surpresas reveladas por Gustavo Quinteiros na sua entrevista coletiva. Fique aí porque a gente vai falar disso na sequência, porque antes já peço que tu te inscreva aqui no canal. Não esquece, deixa o teu like, deixa o sininho da notificação ativado também. Eu quero o teu comentário a respeito dos assuntos que iremos tratar a partir de agora, tá bom, gurizada? Bom, quero começar falando a respeito do Gemerson, ele que falhou no gol do Sportivo Luquenho, uma falha lamentável, diria que nem na várzea acontece aquele erro. Ele jogou a bola para a lateral, ficou desconcentrado, não ficou atento à jogada e o Sportivo Luquenho, com a ajuda do Gandula, é verdade, cobrou rapidamente, conseguiu empatar o jogo. Depois o Grêmio conseguiu novamente uma vantagem, mas o Gemerson ficou marcado por este lance. E sejamos sinceros, o Gemerson, desde a sua chegada ao Grêmio na metade do ano passado, ele é um jogador que não merece a titularidade. Não é um jogador sólido em suas atuações. O Grêmio está colocando o Gemerson como titular ao lado do Wagner Leonardo, porque no entendimento interno ele é o menos pior, entre aspas. Eu já discordo desta ideia. Para mim, o Gustavo Martins tinha que ser o titular. Gustavo Martins é formado em casa, é joia de Eldorado, sabe o que é o Grêmio, sofre bastante quando o Grêmio não vai bem. Ele é um gremista, gosta de atuar com a camisa do Grêmio. Ele sabe o que é o Grêmio acima de tudo. Sei que em algumas ocasiões cometeu falhas, mas todos os jogadores falham. E a gente precisa ter paciência, principalmente com os jovens. O Gemerson é um jogador experiente, mas nós vimos que a experiência dele ontem não fez nenhuma diferença. Na verdade, fez diferença para o Sportivo Luquenho. Verdade que na entrevista coletiva, o Gustavo Quinteiros tentou tranquilizar essa situação, passar um pouco um tom de que o coletivo errou para não crucificar o Gemerson. Até o Gustavo Quinteiros utilizou alguns termos, como, por exemplo, o Gemerson foi bem na segunda etapa. O erro do gol foi erro coletivo de concentração, para não queimar o jogador acima de tudo. Mas, para os próximos compromissos, sua titularidade é colocada como dúvida, né? Depois deste rendimento bem abaixo. Avançando aqui, gurizada, precisamos falar sobre Martin Braithwaite, o dinamarquês que ontem retornou, depois de se recuperar de uma lesão. Braithwaite começou no banco de reservas, entrou na segunda etapa e é centroavante nato, né? Uma das poucas oportunidades que teve, foi lá, fez o gol, decretou a vitória na assistência do Christian Oliveira e já nos minutos finais o Braithwaite ali, ele pisou em falso e torceu o tornozelo. Isso até foi confirmado pelo Quinteiros na entrevista coletiva. No momento que eu estou gravando este vídeo, na tarde desta quinta-feira, ele ainda não realizou os exames, tá? Mas preocupa de certa forma, porque os jornalistas que estiveram presentes lá no Paraguai, lá no Defensores del Chaco, dentre eles o meu grande amigo Bruno Soares, ele estava relatando que o Braithwaite estava com muitas dificuldades para caminhar, estava mancando bastante. Então é uma preocupação que o Grêmio tem, visando os próximos compromissos. Logo o Braithwaite, que é um jogador muito importante, e ontem retornou de uma lesão. Retornou em um prazo relâmpago, né? Antes mesmo do previsto. Claro, se ele não tiver condições, Matias Arezo, que abrindo uma gaveta, tá muito bem o Arezo, é um baita jogador, eu sou muito fã do Arezo, para mim é também um goleador nato. Na centroavância o Grêmio tá muito bem servido, com o Braithwaite, com o Arezo. Não existe uma distância tão grande entre os dois têm nível de titularidade, o Arezo não fica tão atrás. A gente está vendo agora todas as oportunidades que o Arezo recebeu, ele foi lá e deixou sua marca.
Marcou pelo menos um gol ontem, o gol de pênalti. Para a gente finalizar aqui, quero falar sobre as 4 surpresas reveladas pelo Quinteiros. Mas antes, quero passar aqui o recado da parceira do canal, a Escola Prometa. Ela que atende em todo o Brasil, tem o certificado reconhecido em todo o território nacional, e a Escola Prometa é para você que quer concluir o ensino fundamental ou o ensino médio. E agora a Escola Prometa tem o EJA EAD para ajudar você no conforto de sua casa para que você possa concluir todo este processo quando quiser e onde estiver. Há mais de 9 anos atendendo todo o Brasil, sendo uma referência neste sentido para ajudar a você a crescer pessoalmente e principalmente em âmbito profissional. Aqui na parte inferior, vocês estão vendo, tem a marca aí da Escola Prometa, como falei, atende em todo o Brasil, e o QR Code do primeiro link fixado aqui, vou deixar também para que vocês possam entrar em contato com o comercial da Escola Prometa. Eu indico e muito vai ajudar vocês que querem concluir o ensino médio ou ensino fundamental à distância através do EJA EAD. Tá bom, gurizada? Bom, para a gente finalizar este vídeo, quero falar sobre as surpresas que o Gustavo Quinteiros revelou. Ontem, no comparativo com o time que jogou diante do Atlético Mineiro, na estreia do Campeonato Brasileiro, o Grêmio teve 4 preservações. O Igor Serrote, o Camilo, o Edenilson e o Kiki Oliveira. O Quinteiros explicou o motivo dessas preservações, justamente pelo aspecto físico. O Grêmio vai ter agora um calendário muito puxado, Copa Sul-Americana, Brasileirão e depois Copa do Brasil. Então ele está preservando pontualmente. As 4 surpresas que ele revelou é justamente que esses 4 jogadores estão confirmados na equipe titular contra o Ceará. O Igor Serrote, ele é o novo titular da lateral direita, tá bom, gurizada? Ontem o João Pedro, ele foi titular por 2 circunstâncias. Primeiro, para preservar o Igor Serrote na parte física, e ele atuou, e não o João Lucas, porque o João Lucas perdeu pontos com o Quinteiros depois de, no gol do Atlético Mineiro, mais uma vez o gol sair e ele ficar olhando, sem ter reação. Então, perdeu pontos por conta disso. João Pedro não foi tão bem ontem, o Igor Serrote é o lateral titular da posição, ali pelo lado direito. O Camilo retorna no lugar do Dodi, naturalmente. O Edenilson na figura do armador, do Cristaldo. E o Kiki Oliveira também no lugar do Christian Pavon. A tendência é que o Amuso seja um dos preservados contra o Ceará, tá? Provavelmente daí o Aravena ele vai entrar no lugar do atacante belga. O Grêmio tem algumas atividades ainda a realizar, ainda nesta quinta-feira. Na sexta-feira pela manhã, viaja daí. No sábado tem este compromisso diante do Ceará, fora de casa, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tá bom, gurizada? Não esquece, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações e deixa o teu comentário. A qualquer momento voltamos com mais informações aqui a respeito do Grêmio.